Hoje eu farei neste vídeo uma breve resenha a respeito da, da obra de Henry Kissinger. Agradeço inclusive aos inscritos aqui no canal que sugeriram esse tema e eu já vinha pensando dias atrás em produzir um material a respeito do Henry Kissinger, que é alguém que eu já acompanho, leio os seus livros há muitos anos. Bom, de largada nós temos que tirar toda aquelas informações apaixonadas, que tem lado, né? Me surpreendeu muito negativamente uma matéria que eu vi no dia 30 de novembro, reproduzida no jornal aqui no Brasil, onde eu vou deixar, inclusive na descrição, que a manchete era o seguinte: Henry Kissinger era um hipócrita, vírgula, e seu legado é a prova, dois pontos, leia a análise. É uma matéria reproduzida do The New York Times. Aí imediatamente eu entrei, que eu gosto das fontes primárias, eu fui ler a matéria original do New York Times e, para surpresa, não só a matéria tinha sido publicada no mesmo dia no jornal brasileiro. De um tal aqui, Ben Rhodes. Eu gosto muito de analisar uma matéria dessa, depois vou ver a ficha do quem escreve. Ele coloca uma série de inverdades, enfim, de uma série de distorções históricas, e no final é colocado que ele foi, no governo Obama, o vice-secretário de Estado durante o governo Obama. Então, é óbvio que ele tem uma postura totalmente... ele foi vice-conselheiro de Segurança Nacional, na verdade, entre 2009 e 2017. Então, está aí. Não é uma pessoa isenta para falar sobre o Henry Kissinger. Esse cidadão ele só esqueceu que quem começou a guerra do Vietnã, que ele acusa o Kissinger e tal, aí, quer dizer, a sujeira toda ficou para o Kissinger, o Nixon, né? Quem começou a guerra do Vietnã foi um presidente democrata. Pois é, foi o Kennedy. Simplesmente num daqueles relâmpagos ali de ira, numa informação incompleta a respeito do possível ataque em duas embarcações da Marinha Americana na costa ali do Vietnã. O De Gaulle tinha alertado o Kennedy para não entrar nesse conflito. A França estava se retirando ali do Vietnã e o Kennedy foi achar que era aquele cowboy, o velho estilo cowboy americano, e ele que detonou a guerra do Vietnã. Tudo aquilo que aconteceu pelos 10 anos seguintes foi uma tentativa de como sair daquele atoleiro, né? Mas vamos então aqui ao caso rapidamente seria muito difícil compactar tudo em alguns minutos, toda a história do Henry Kissinger. Vou deixar na descrição aqui do canal, acho que é muito interessante. O Henry Kissinger nasceu em 1923 na Alemanha. O pai trabalhava administrativamente numa escola alemã e ele, de uma família judaica, começou evidentemente a sofrer todo aquele problema do nazismo ali na década de 30. Isso aí foi se intensificando até que em 1938 o pai dele é demitido, simplesmente demitido da escola que ele trabalhava. Foi aí que, conversando com a esposa, eles já com 2 filhos pequenos, né, adolescentes, decidem migrar para os Estados Unidos. Então, o Henry Kissinger, que originalmente o nome era Heinz, aí ele muda o nome Henry, né, nos Estados Unidos. Ele chega ali com 15 anos nos Estados Unidos, exatamente nas portas da Segunda Guerra. Tudo isso é importante de se analisar. As análises rasas que eu sempre tenho visto tentam sempre colar o personagem a certos fatos, dando a eles uma culpa direta sobre aqueles fatos. Desde os anos 60 ele já era muito ironizado e tal, com Charles e tal, toda aquela esquerda New Left americana e tal, como se ele fizesse o Nixon de palhaço e tal.
Lembrando que ele já foi conselheiro, né, desde o Eisenhower, né, e até chegar no Nixon, depois do Gerald Ford, sucedeu o Nixon. Então ele passou por várias gestões. E o Departamento de Estado americano, ele usa muito do conhecimento da academia americana. O Henry Kissinger, em 1943, ele se alista no exército americano com a patente de sargento e ele vai trabalhar na contra-inteligência. Provavelmente por ele já dominar o alemão, estar nos Estados Unidos. Então, o trabalho da contra-inteligência é confundir o inimigo. À medida em que a inteligência, ou seja, os espiões, as notícias falsas que são plantadas durante a guerra, a contra-inteligência tem que combater isso. Então ele trabalhou para o exército americano como engajado de 1943 a 1946. Isso, de alguma forma, atrasou um pouco naquele início a vida acadêmica do Henry Kissinger. Por quê? Porque ele vai estudar história e outras disciplinas clássicas na Universidade de Harvard. Com certeza, até o período dele no exército o qualificou para obter a vaga em Harvard. Isso era muito comum, né? Jovens que haviam servido tinham certos pontos para poder entrar nas universidades americanas se eles o quisessem, né? Mas isso não significou que para o Henry Kissinger fosse uma ajudinha ali. Ele usou muito bem essa oportunidade, porque em 1950, então ali com seus completando 27 anos, ele obtém o bacharel em Harvard com aquela chamada summa cum laude. Então realmente ele foi o melhor, ou talvez um dos melhores da turma dele, e tem no diploma dele, um bacharel, a distinção summa cum laude. Então ele não era alguém simplesmente convencional. Imediatamente ele inicia o mestrado, que obtém em 1951, e o doutorado em 1954, e inicia a carreira acadêmica dentro da Universidade de Harvard. Até que ele é convidado a ser um consultor para assuntos de política externa, seja do Eisenhower, não do Kennedy, e aí ele volta na gestão Nixon. Indo agora, então, para o estilo do Kissinger, e aí vocês vão entender, a gente tem que cruzar com o momento histórico. Esse revisionismo histórico que muitos progressistas colocam simplesmente é anacrônico, é patético. Você tem que ver que as decisões que são tomadas num certo contexto histórico, elas não conseguem ser simplesmente replicadas no futuro. Então é muito fácil você criticar ações de certas pessoas do passado sem considerar o contexto. Então, vejamos. Ele nasce na Alemanha sentindo os horrores ali do Holocausto. Vai para um país que o acolhe, ele obtém a cidadania americana em 1943, tem uma nova vida para ele, por mão, para a família, que ele não teria. Ele teria sido aniquilado, provavelmente, se tivesse ficado ali na Alemanha a partir de 1939. Então, primeiramente, o que vocês acham que a cabeça do Henry Kissinger, como ele abraçou os Estados Unidos da América como realmente o salvador? Ele chegou ali com 15 anos, isso tem uma influência muito grande. Numa conversa durante a guerra do Yom Kippur, com toda a pressão contra Israel, já tinha toda aquela má vontade da ONU com relação ao Estado de Israel. Ele tem uma conversa que ficou histórica com a Golda Meir, que é a líder, primeira-ministra israelense, e a Golda Meir quer que ele ceda em alguns pontos a favor ali, demonstrando mais boa vontade. Os americanos estavam apoiando Israel, mas
Da mesma maneira que hoje tem todas aquelas pressões internacionais e os americanos estavam cautelosamente apoiando Israel. E a Golda Meir, ao pressionar o Kissinger, ele responde: olha, você tem que lembrar que, em primeiro lugar, eu sou um secretário de Estado. Em segundo lugar, eu sou americano. Em terceiro lugar, eu sou judeu. E a Golda Meir, de uma maneira brilhante, responde a ele: é verdade, mas lembre-se que aqui nós escrevemos da direita para a esquerda, que é como no hebraico, né, que se escreve. Então vejam que eram dois gigantes, né, num contexto de Guerra Fria, né, num contexto muito difícil de se avaliar com a régua do presente, né. Então, esse é apenas um dos exemplos que eu tenho para citar da personalidade do Henry Kissinger. Então, a minha visão, já indo para um certo resumo, né, do que eu vou passar aqui para vocês, eu diria que como ele estudou, ele estudou história, lecionou questão de história, questão internacional, ele se aprofundou muito nas relações entre nações. Então, é óbvio que o Kissinger ele se debruçou por obras, por exemplo, do Maquiavel, porque toda a visão do Kissinger ao longo da sua carreira no Departamento de Estado americano ali, ele adota a chamada Realpolitik. Realpolitik é a política pragmática de um Estado. Um Estado não tem amigos, ele tem conveniências, ele tem parceiros que podem ser hoje amigos e no futuro inimigos e vice-versa. Então não há dúvida que ele absorveu muito daquilo que o Maquiavel passa nos seus livros brilhantes. É o primeiro cientista político, realmente, é o Maquiavel. E ele, com certeza, leu o prussiano Karl Clausewitz, no livro Na Guerra. Com certeza, ele leu a respeito da vida e das atitudes de Bismarck, que foi o unificador da Alemanha. Onde que eu quero chegar? O Henry Kissinger, com a inteligência dele, ele estava acima dos problemas, aqueles problemas do dia a dia. Ele pensava como Estado. E como Estado, ele muitas vezes tem que analisar as coisas que podem não ser corretas eticamente na esfera privada, mas é o melhor quando se olha o todo, o Estado. Isso pode parecer um tanto quanto ardiloso, né? Um tanto quanto, mas é assim que funciona. Um Estado, ele sempre terá que enfrentar a cobiça, o bloqueio das suas ações em relação a um outro Estado. Isso na história humana sempre foi assim. Em algum momento haverá um contencioso. Por quê? Porque os recursos no planeta são escassos, eles não estão todos eles distribuídos de uma maneira homogênea, então sempre haverá uma disputa por alguma coisa que é fundamental para a sobrevivência daquele Estado. Então, todos os conflitos que se tem registrado são por a luta por alguma esfera de poder daquele Estado obtendo aqueles recursos. E o Kissinger, naquele contexto de Guerra Fria, a gente tem que lembrar que era muito recente, por exemplo, a crise dos mísseis, com os soviéticos colocando os mísseis em Cuba. Toda a expansão soviética ali a partir da Segunda Guerra, que ele viveu isso. Ele conviveu ali com Eisenhower, né, com Nixon, com toda. E ele viu o que estava acontecendo, afundando ali no Vietnã. E você vai fazer o quê? Você tem que arranjar uma porta de saída. E ele realmente acaba sendo conferido o prêmio Nobel da Paz em 1973, né, pela assinatura finalmente
da, da paz com relação ao Vietnã. Não foi ele que começou, com certeza ele não foi consultado sobre isso, mas ele tinha que agir. Então, se vocês analisarem vários textos que são um lixo, que tem aí pela internet, o Wikipedia, por exemplo, nesse aspecto é um lixo, né? Você vê que quem escreve tenta sempre colar a figura do Henry Kissinger ao Chile, a outras revoluções sangrentas pelo mundo. E o americano, está muito claro, desde da independência americana, que o objetivo dos americanos é preservar a existência daquele espírito da união ali das 13 colônias, custe o que custar. Então, os americanos foram os primeiros que passaram a utilizar a chamada expressão do poder nacional, aquele destino manifesto. Quer você goste, quer não, mas é assim que o americano age. Ele sempre vai agir para proteger o que ele entende que é a sobrevivência do Estado americano. Um exemplo, ele vendo a decadência do Império Espanhol a oeste, e o George Washington já havia enviado 2 missões para explorar a ligação, se havia uma ligação com o Oceano Pacífico, e eles descobriram Lewis e Clark nas 2 expedições, e ele aproveita realmente a fragilidade do decadente Império Espanhol e vai convencendo vários daqueles que seriam os atuais estados do oeste americano para se tornarem membros dos Estados Unidos da América. O que tinha os Estados Unidos para oferecer naqueles primeiros 50 anos após a independência? O PIB dos Estados Unidos, naquele momento, era menor que no Brasil, por exemplo, né? E ainda assim eles convencem, com todo aquele discurso da liberdade, da democracia, aquela coisa toda, e vários daqueles ex-colonos espanhóis pulam para o lado dos americanos. Agora, você não pode simplesmente colar no Kissinger todas as besteiras que os americanos fizeram, interferindo numa série de guerras que não eram deles. A do Vietnã não foi ele que aconselhou para que existisse. Se vocês querem uma prova, o governo Biden criou uma animosidade desnecessária com a China, com o Xi Jinping, e quem é que foi enviado meses antes do falecimento para a China, não numa missão oficial, porque ele não representa absolutamente, ele não tem nenhum cargo no governo atual do Biden. E quem é que foi recebido pelo Xi Jinping? O Henry Kissinger, foi colocado como o amigo da China. E como? Rapidamente, eu vou contar para vocês o seguinte. O Kissinger recebeu, ali por volta de 1971, informações de que o Mao Zedong queria escalar uma conversa com alguém que estivesse no primeiro escalão dos Estados Unidos. E ele, como secretário de Estado, secretário de Defesa, era a pessoa. Só que a guerra do Vietnã estava rolando ali. Como é que o Henry Kissinger vai iniciar uma conversa com a China? Principalmente porque os russos, naquele momento, estavam segurando a China ali meio pelo pescoço. A China, naquele momento, dependia de uma série de insumos da União Soviética e pagava isso com comida, com outros bens, com minérios, com outros insumos. Secretamente, o Henry Kissinger se reúne 2 vezes em Beijing com o Mao Zedong numa operação, parece filme de 007, ele finge que vai visitar tropas americanas no Vietnã, e aí ele sai, se coloca ali que ele está com um problema estomacal, intestinal, alguma coisa, tem que ficar em repouso, e são as 72 horas que ele tem para sair ali, acho que para o Bangkok, e aí ele vai. Nunca um avião americano tinha sobrevoado a China para chegar em Beijing, e aí acho que eles vão para a Índia, se não me engano. Eu sei que chega uma tripulação chinesa que faz a navegação do avião onde estava o Henry Kissinger,
para pousar em Beijing. E ele se encontra com o Mao Zedong, onde ele diz: olha, em linhas gerais, eu quero fazer um acordo com vocês. E o chinês já tinha uma ideia de se desvencilhar dos russos. E é interessante que vejam como tem que ser alguém preparado. O Mao Zedong diz para ele, tem a foto clássica do fotógrafo oficial, né, fotografando ali, e o Mao Zedong está com o dedo assim. E isso pela China toda, como o Mao Zedong era um professor na origem, o grande timoneiro, e os Estados Unidos, desde a Guerra da Coreia, era pregado como o grande inimigo da China. Então era muito complexo para a China se aproximar daquele que ele dizia para o povo que era o grande inimigo da China. Mas o chinês, ele tem milenarmente uma concepção de que ele diz, olha, use um bárbaro contra outro bárbaro. Então o bárbaro russo está aqui me perturbando, né? Tomando pedaço de terra ali na Mongólia, tentando mais coisa. O russo estava guloso. Então o chinês usou, vou usar um bárbaro contra outro bárbaro. Esse também é bárbaro, mas é um bárbaro que eu acho que é melhor eu me aliar agora. Não tem problema, o chinês ele tem isso na cabeça há muito tempo, é uma coisa confuciana. Então o Mao Zedong ele diz assim, olha, eu não posso começar a falar bem de vocês imediatamente. Então eu ainda vou falar mal de vocês por um tempo. Veja, tudo isso foi combinado. E a sinalização de que o chinês poderia começar um certo intercâmbio ali de informação com os americanos foi que havia ocorrido um campeonato mundial de tênis de mesa e nessa ocasião o chefe da delegação chinesa convida o time de tênis de mesa americano para visitar a China, o que gerou a revista, né, que vocês veem aí, o que está por trás da política ping-pong do Mao Zedong. Isso começava a ter essa introdução. Só que não existia relação diplomática entre China e Estados Unidos. Então ele teve que começar a mandar alguns recados por embaixadas que ele tinha relação e que, por sua vez, essas embaixadas tinham. Eles tentaram por 5 vezes, até que na 5ª vez o Henry Kissinger disse, olha, isso parece sério, né? Só que aí, dessas conversas, surge o seguinte dilema. Como que nas barbas dos russos nós vamos estabelecer um acordo comercial e quem convida quem? Então, se criou a seguinte situação. O Mao Zedong deu uma declaração dizendo assim, eu não tenho nada contra se um americano quisesse, mesmo se o presidente americano quiser visitar a China, ele seria bem recebido, não tem problema. E isso era o sinal, era o código, e quando essa informação chega na Casa Branca, nos Estados Unidos, o Nixon, ele responde o seguinte, poxa, eu aceito, porque havia uma certa discussão de que quem é que convida quem que se pareceria que está pedindo para aquela pessoa vir e tal. Então, para ter um equilíbrio, o Mao Zedong solta uma frase, né, no ar, dizendo que não, mesmo o presidente americano seria bem-vindo. E o Nixon diz, não, eu aceito. Semanas depois, do nada, o mundo fica perplexo, porque aparece a foto do Nixon lá na China, cumprimentando o Mao Zedong, e eles firmam um acordo, isso já é 1972, eles firmam um acordo comercial. Os russos ficaram, assim, polvorosos, realmente eles ficaram polvorosos, que nas barbas deles essa informação não vazou. Então vejam, o Henry Kissinger, ele está imbuído, se ele fosse um cara sanguinolento, como esses democratas que tem aí que só quer ficar, quem é que fez toda aquela palhaçada saindo do Afeganistão daquela maneira, aquela coisa toda, né? Simplesmente tentando, né, convencer ele, o Afeganistão a mudar, tem que ser do nosso jeito, Uma coisa é você invadir
naquela época, o Afeganistão para lutar contra o terror e tal. Mas à medida que chega ali a gestão Obama, ele parece que ganhou um certo sentido quando ele consegue eliminar o Osama Bin Laden. Então eles gostaram daquele faroeste e ficaram lá, já deviam ter saído há muito tempo, né. Dos livros, ainda para o final aqui, que eu recomendo fortemente, que eu vou colocar aqui na sequência, o Na China, que é um livro brilhante para conhecer realmente o que é a China, como o Henry Kissinger é uma pessoa muito bem preparada na história e ele entende a psicologia política chinesa e como eu tenho certeza que ele aproveitou muito dos ensinamentos do Maquiavel. O livro Ordem Mundial, onde ele trata exatamente do equilíbrio de forças após a Paz de Westfália, e que só foi quebrado na Primeira Guerra Mundial, coisa que ele reconhecia que nesse início do século XXI isso se quebrou, então não haverá paz, né. A gente caminha realmente para um mundo como foi no período ali do início do século XX, com uma escalada de conflitos. Um livro sobre a diplomacia, que é um outro livro brilhante, e um livro publicado ainda em 2023, das 6 estratégias, que é um livro também muito interessante. Então, esses 4 livros. O livro do Niall Ferguson, que também é interessante. O Niall Ferguson, muitas vezes, é um crítico do Henry Kissinger, mas é um cara honesto. Não é como esse que escreve aqui no New York Times, né, só falando besteira. Então, o Niall Ferguson tem um livro que ele o chama de idealista, seria talvez a melhor palavra. Então, é um outro bom livro, né, antes de ler essas besteiras. É claro que toda aquela esquerda da New Left americana, veja, a esquerda comunista chinesa trata o Henry Kissinger como um amigo. E a esquerda New Left, chamada New Left, que é do Bernie Sanders, Kamala Harris, a outra senadora lá, Elizabeth Warren e tal, né, trata realmente como se fosse um cara nefasto. Então, esquecendo que foi os próprios democratas americanos que enfiaram, né, na gestão democrata, sempre acabou dando um barraco, né. Eles não sabem, eles são muito ideológicos, eles falam demais, enquanto os republicanos são realmente muito mais realpolitics, né. Por isso que o Henry Kissinger se deu tão bem com os governos republicanos. Então é isso, pessoal. Agradeço para quem chegou aí no canal Modernidade e Ciência. Por favor, ajude o canal, se inscreva, acione o sininho para receber os próximos vídeos e até a próxima.